Oi, turma, continuamos aqui com o sistema nervoso, vamos continuar no axônio. Então, eu vou pegar o axônio, que é a unidade funcional do sistema nervoso. Nesta porção aqui da membrana, eu vou ampliar ela e vai ficar assim, com sódios fora, na parte externa do neurônio, né, meio externo, e no meio interno eu vou ter potássios. As cargas positivas ficam do lado de fora e as cargas negativas ficam do lado de dentro. Aqui negativo, 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 que seria aqui o citoplasma, né, do neurônio. Aqui tem uma membrana e aqui é a parte externa. Este potencial de membrana, a membrana ela tem um potencial, ou seja, uma voltagem elétrica. E nesse caso aqui, como está em repouso, sempre quando fala potencial em repouso, vai estar como essa ilustração. Sódio fora, potássio dentro e um potencial de menos 70 milivolts. Então, potencial de membrana em repouso, menos 70 milivolts. Quando ocorrem as sinapses, os neurotransmissores são esses em amarelo, que estão dentro de uma vesícula. Então, chega numa vesícula, ó, que tem um axônio, vai chegar lá no axônio, chegou, olha a sinapse, eu vou ampliar essa parte aqui. Então, amplia. E essas vesículas vão se unir ao sítio de liberação, e vai liberar esse neurotransmissor, que, por sua vez, vai se unir a um receptor de uma membrana pós-sináptica, ou seja, depois da sinapse. Lembrando que o espaço entre a membrana pré-sináptica e pós-sináptica é chamado fenda sináptica. Então, novamente, neurotransmissor dentro da vesícula, lá no axônio, né? Uma outra célula, né? Um outro neurônio. Chegou, foi lá no sítio de liberação, eliminou o neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai lá no receptor da membrana pós-sináptica, ou seja, desse lado aqui, nos dendritos, né, dendritos, e juntou aqui o neurotransmissor com o receptor da membrana pós-sináptica, e o que ocorre? Vai ocorrer uma alteração no potencial desta membrana aqui. Então, sempre quando ocorre uma ligação aí com o neurotransmissor, esta membrana aqui, ela vai alterar. Ou ela pode ficar com uma voltagem mais positiva, ou ela pode ficar com uma voltagem mais negativa, mas eu só sei que eu não vai ficar em repouso, porque ela recebeu um estímulo, certo? Ela recebe e aí a voltagem muda completamente. Então, caso ela receba um estímulo que deixe a voltagem dela menos negativa ou em direção ao positivo, por exemplo, vai subir. Aqui eu tenho L em repouso. Essa aqui seria o potencial. Potencial de membrana, milivolts, certo? Então, eu recebo lá uma sinalização pós-sináptica e esse estímulo, esse mensageiro químico, ele vai falar assim, esse transmissor químico vai falar para o neurônio, falou, ó, eu quero que a sua voltagem fique menos negativa ou em direção ao positivo. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa que acontece, como aqui é muito negativo na parte interna da membrana, vai abrir canais iônicos. Os canais iônicos têm o canal iônico do sódio e do potássio. Então, como eu quero que aqui fique mais positiva, qual que eu abro? Vai abrir o canal iônico do sódio. Por quê? Porque o sódio vai ingressa aqui no citoplasma e vai tornar esse citoplasma positivo. Se ele vai tornar positivo, vai subir esse potencial, né? Vai ficar mais positivo. Aí nós falamos que ocorre um potencial excitatório pós-sináptico e aqui nós temos a membrana. E essa membrana, ela vai ser chamada, vai ficar despolarizada. Tá ok? Então, potencial excitatório pós-sináptico, porque vai ficar com uma voltagem menos negativa, ou em direção ao positivo, mais positiva, e a membrana ela fica despolarizada. Agora, se recebe um estímulo, o neurotransmissor, ele fala aqui para esse neurônio, fala, olha, eu quero que vocês fiquem com uma voltagem mais negativa ainda, menos 70, que é um repouso, para mais negativa ainda. Aí nós falamos que é um potencial pós-sináptico inibitório e a membrana ela vai ficar hiperpolarizada. Ela vai ir mais abaixo ainda, ó, como ela vai indo lá para baixo, a voltagem dela. Tá ok? Então, mostrando por aqui, o sódio vai ingressar, né,
Ó, os canais de sódio vai entrando e aí ele vai da área 1 para a área 2. Aqui é toda a membrana, né? Um segmento do axônio que seria essa porção aqui. Aqui, nessa partinha amarela, o potencial de membrana está em repouso, positivo fora, negativo dentro, com menos 70 milivolts. Então, aqui ele recebeu o estímulo. Então, ele vai querer aqui que o potencial de membrana fique menos negativo, positivo, né? Então, vai abrir os canais de sódio para que altere esse potencial e transforme de negativo para positivo. Aí, depois que abre o canal, essa corrente eletrotônica, essas cargas positivas, elas vão ir da área 1, que é essa, para a área 2, que seria essa mesma figura aqui. Aqui ela foi para a área 2, ela se deslocou. E depois ela vai para a área 3, certo? Porém, vai mudar tudo aqui, né? Esse sódio vem para cá e depois vem para cá. E com o passar do tempo, ele vai perdendo a força, ele perde. O neurotransmissor ele é muito rápido, a sinapse ela é rápida, então é removido, logo depois que liga já é removido. Então é muito rápido e demora menos que segundos, é muito rápido mesmo. Então, o sódio vai passando rapidamente e essa área 1, como que ela fica depois que esse sódio passa para a área 2? Ela vai retornar a ficar negativa. Então, o que acontece? Para ficar mais negativa a membrana, a parte interna, esses potássios vão sair. Então, os canais de potássio vão abrir para que o potássio saia e a parte interna fique negativa novamente. Aqui, olha, vai ficar negativa, negativa, até chegar lá no potencial em repouso, né? Tem que tirar tudo que ficou positivo, vai ficar negativa, até chegar no potencial de membrana em repouso, que é menos 70 milivolts. Então, vai diminuindo até ficar aqui, ó. Potencial de membrana em repouso. Aqui já está em potencial de membrana em repouso. Aí ele está tentando fazer a mesma coisa aqui com a área 2. E aqui continua o sódio, que vai finalizando, perdendo a força cada vez mais. Ó, aqui já falei. Bom, agora, quando chega o estímulo, chegou lá, o neurotransmissor se ligou com o receptor da membrana pós-sináptica e deu um aviso. Falou, olha, eu quero que essa membrana fique positiva. Então, caso receber muitos, mas muitos potenciais pós-sinápticos, né, vários, ele vai receber um estímulo tão grande que ele vai passar a limiar de ação. Nesse caso aqui é menos 55. Passa a limiar e vai acontecer um impulso nervoso, ou também chamado de potencial de ação, que é a mesma coisa. Então, como tem um acúmulo, tem vários potenciais pós-sinápticos, o que acontece? Vai passar a limiar e aí ocorre o impulso nervoso ou o potencial de ação. Então, aqui, como eu quero que fique menos negativa, fique positiva, aqui ó, mais 40, o que acontece? Abrem os canais de sódio. Abrir os canais de sódio, ingressam e essa parte aqui vai ficar positiva. Então, nós falamos que a membrana ela está despolarizada. Então, vai subir, 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 subir. Tudo que sobe, desce. Lembrando que sempre a sinapse ela vai perder força rapidamente, né? Elas vão perdendo força. Então, a área 1, aqui, essa área aqui vai ter muito mais intensidade que a área 2, que a área 3, que por sua vez vai perdendo força. E aí vai ter que fazer o quê? Como subiu, vai ter que descer. Então, para descer, vai começar a abrir os canais de potássio, como foi falado aqui. Os canais de potássio abrem, esse potássio vai sair e vai ficar só carga negativa. Aqui, como foi falado, ó, abriu aqui os canais de potássio, sai e vai ficando negativo. Então, esse processo nós chamamos de repolarização. E ele vai, então, abrindo os canais de potássio para que fique cada vez mais negativo a membrana, né? Até chegar no potencial de repouso, até ficar normal. Então, ocorre uma repolarização. Porém,
vai passar aqui, ó, chegou aqui no menos 70, lembrando milivolts, chegou no repouso, né? Só que ela vai continuar ainda, com os canais de potássio aberto e vai ocorrer um processo chamado hiperpolarização, e depois desce, vai subir e aí sim vai entrar no potencial de membrana em repouso. Então, acontece despolarização primeiro, subiu. Aí vai começar a ficar negativo, vai ficando negativo, negativo, negativo. Repolarização. Aí vai continuar ficando negativo, aí vai ficar muito negativo. Chegando aí perto do potencial de equilíbrio, até passando ele, que é menos 90, tá? E vai acontecer a hiperpolarização, e aí sim, os canais de sódio, os canais de potássio vão fechando e vai entrar aí a membrana em repouso, que vai ficar em menos 70 milivolts. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Vai ter muito estímulo, aí passou o limiar, ó, passou, menos 50 aqui. Passa o limiar e aí ocorre um impulso nervoso ou potencial de ação, a mesma coisa. Repolarização, vai passar, fica bem negativo e volta. Aqui a mesma coisa, ó. Subiu, desceu, mais embaixo ainda e volta para o potencial de repouso. Mesma coisa, sódio entrou, vai passando de área em área e aqui vai tentando ficar em repouso novamente. É sempre a mesma coisa, né? Aqui também, olha como aqui já está, potencial aqui já está a menos 70, ó, aqui essa parte aqui. Já tá ficando já em repouso, né? Positivo, negativo. Aqui tá ficando ainda. Agora nós vamos falar de axônios que tem mielina. A mielina é essa parte aqui, ó. Essa porção aqui. Aqui, ó. Mielina. Então, nós temos o axônio, né? E nós falamos que nesse caso aqui, nós temos uma condução saltatória, potencial de ação. Por quê? Aqui vai fluir passivamente, né, a corrente eletrotônica de uma área para outra. Porém, nesse axônio que tem essa mielina, a condução aqui, ó, conduz. A condução dessa corrente eletrotônica, dessas cargas, é muito mais rápida. Então, aparentemente, é falado que é condução saltatória, né? Porque vai muito rápido, chegou lá no nódo e aí ocorre ou a saída do sódio ou a entrada do potássio. Vai depender aí de qual fase nós estamos falando, né? Então, aqui é a entrada do sódio, ó, vai bem rápido e aí já acontece outra coisa aqui, vai super rápido e tal. Então, sempre muito mais rápido do que um axônio que não tem mielina, certo? Então, é a condução saltatória. E fica por aqui essa aula. Vai ter mais uma ou duas aulas ainda sobre o sistema nervoso. Vai depender aí de se tem muito conteúdo ou não. Nos vemos na próxima aula e bom estudo!